Pessoal, bom dia, tá? Vamos dar início, ou melhor, dar continuidade ao conteúdo do Excel, porém já gostando aqui, ou melhor, já aproveitando para colocar para vocês uma correção de uma falha aqui do livro, tá? No último exercício, onde vocês foram fazer lá a questão do Banco do Brasil, lá da conta, da agência e tal. E aí até a Joelma, que eu estava aguardando ela entrar aqui para tirar essa dúvida, tá? E ele fala lá, por exemplo, na função igual soma-se, entre parênteses C14 a C26, entre aspas C, I14 a I431. Pessoal, o que é que acontece aí, tá? Uma falha do livro é o seguinte, não tem como encontrar C, porque o C, o D, por exemplo, C e D, eles estão na coluna B, e o livro aí, ele está referenciando a coluna C. Por isso o valor de vocês aí, para quem fez, deu zero, tá? Então aí vocês, eu vou deixar isso daí para vocês conseguirem durante essa semana, tá? Para quem não conseguiu. E aí é só, ao invés de C14 a C26, utiliza o B14 até o B26, tá? Porque aí dessa forma será encontrado o valor de B, aliás, o valor de C ou o valor de D, porque são os dois valores que ele vai buscar aí, ok? Tranquilo, pessoal? Eu sei que todos não me enviaram a atividade, boa parte enviou, tá? Então, as pessoas que não enviaram ainda, por favor, envie, tá? Envie, porque essas atividades que eu estou passando aí para vocês fazerem em casa será útil, tá? Lembrando que vocês têm três notas, uma nota de comportamento, outra nota é de atividades, ou seja, esses trabalhinhos que ficam para casa, tá? E a outra é a avaliação que vocês ainda vão fazer, tá? E a avaliação eu vou disponibilizar ela pelo celular ou pelo computador, como vocês queiram fazer, e a partir daí vou dar um tempo para vocês fazerem, não é que vocês vão ter uma semana toda para fazer uma prova, tá? E também não posso deixar dar o tempo de vocês irem pesquisar, então tem que ser algo mais rápido, ok? Então fiquem ligados aí. É, Continuando, tá? Eu vou abrir, vou compartilhar aqui o Excel para que a gente possa trabalhar com gráficos, ok? A partir de agora, na verdade, praticamente não vai ter mais funções, é só a parte prática de formatação e tal, mas não vai ter gráficos, ok? Ou, aliás, não vai ter fórmulas e funções. Então, primeiro vem o seguinte, tá? Os gráficos, eles são muito importantes dentro de uma empresa. Por exemplo, quando uma empresa ela chega no final do ano e ela diz o seguinte, ó, o faturamento do ano desse ano foi de X valor. Então, para que se tenha um valor lá no final do ano, no caso da empresa, e as empresas usam isso, eles precisam ter dados, tá? E os dados eles são alimentados diariamente para quando chegar no final do ano, no final do mês, no final do ano, ele tenha algum valor a ser comparado. Outra ideia seria, por exemplo, uma empresa que ela vai registrando diariamente, óbvio. Então, suponhamos que ela teve, um exemplo, tá? Um faturamento de R$ 300.000 durante o ano. Um exemplo, tá? Uma empresinha pequena. Então, ele teve lá R$ 300.000 ano, em um ano. No ano seguinte, ele teve, por exemplo, 350 mil de faturamento. Ou seja, a gente sabe que em questões de valores, teve um valor a mais de R$ 150.000. Mas em porcentagem, o que isso corresponde em porcentagem? Quantos por cento foi o crescimento da empresa? Então, isso daí as empresas prezam, tá? E utilizam bastante o Excel para fazer isso. Então, os gráficos ele vem com o propósito de comparar valores. Então, a compreensão de valores torna-se mais fácil, tá? Devido à organização de um gráfico. A utilidade dele é variada, né? Desde uma comparação como eu falei, de valores de empresa, outro também para saber qual foi o mês que vendeu mais, qual foi o mês que vendeu menos, tá?
Então, existe essa possibilidade aí. Inclusive, uma questãozinha aí que eu vou colocar para vocês seria o seguinte. Imagina, por exemplo, uma empresa, as lojas aí do centro, que elas fazem promoções, tá? Elas fazem promoções em alguns meses do ano, tá? E aí, o porquê dessas promoções? Tá? Vamos pegar um exemplo aí bem claro. O mês de janeiro é um mês que é conhecido pelo um mês das promoções, né? Geralmente as empresas abrem muitas promoções nesse período. As lojas de roupa alegam que é para renovar o estoque e tal. Pessoal, não é bem assim, tá? O que é que corresponde? Todo mundo gasta o dinheiro todinho no final do ano, tá? Natal e Ano Novo. Ninguém tem nada, todo mundo tá liso. Só que as empresas precisam vender, as lojas precisam vender, tá? Então, o que é que ela faz? Elas criam promoções, mas elas criam as promoções porque elas sabem que o mês de janeiro não vende a mesma coisa dos outros. Porém, os gastos são os mesmos, as contas a pagar são os mesmos, os funcionários são os mesmos, tá? Então, contudo, vem essa promoção. Como também vem outras promoções no meio do ano, tá? Ou durante o ano, na verdade. Então, a empresa ela vai lançando mês a mês é, o que entrou, tá? Quando chegar no final do mês, ela vai olhar e vai dizer o seguinte, ó, os meses que venderam menos foi o mês tal e o mês tal. Beleza, o ano que vem não vou esperar tempo ruim. Nesses meses eu vou colocar promoções, eu vou fazer promoções porque eu preciso vender. Então essas comparações elas são feitas através de gráficos, tá pessoal? Elas são feitas através de gráficos. E vamos lá, deixa eu compartilhar aqui para a gente. Aliás, acho que já está compartilhado, eu que esqueci. Vamos lá. Então, primeiro a gente precisa ter valores para serem comparados, ok? Precisamos ter valores a ser comparados. Então, aqui, ó, vou colocar, por exemplo, vendedor. Vamos colocar aqui, vendedor. Vamos colocar aqui janeiro. Lembrando que nesse caso não precisa eu digitar tudo, tá? Então, é só clicar, segurar e arrastar. Digamos que, vou colocar aqui, ó, Felipe. Digamos que o Felipe, ele vendeu 45.678 em fevereiro. Ele vendeu 35, por exemplo, 565. Em março, deixa eu olhar aqui se está entrando mais gente. Bom dia, Joelma. Joelma, eu estava falando pro pessoal aqui a correção daquela planilha que você me mandou, tá? Daqui a pouco eu falo para você novamente. Vamos lá. No mês de abril, aliás, março, ele vendeu, vamos lá, 45.643, um exemplo. No mês de abril, vou inventando aqui uns valores, tá, pessoal? Lá. Já o julho, ele vendeu aqui 56. Vou colocar aqui para não ser demais. Vamos lá. Depois ele vendeu 5.000. Depois ele vendeu 3.000. Vou colocar 4. Depois ele vendeu 15.000. Beleza. Vamos colocar aqui Eduarda. Eduarda vendeu 46. Depois vendeu 1.300. Depois vendeu. Cadê aqui? 7.000. Depois vendeu 6.000. Por último, vamos colocar aqui o Anísio. O Anísio ele vendeu. Eu vou converter isso daqui em real, tá? Então, digamos aí, uma loja
de algum segmento, tá? Observe que mês a mês, deixa eu só colocar aqui uma outra cor para vocês separar. Aí, olha só, se por acaso, tá? Se por acaso eu dispor as informações, uma planilha, por exemplo, com muitos dados aí. Por exemplo, aí só foram 4 vendedores. Aí vocês chegam, por exemplo, tem ideia aí de daquelas sapatarias que tem em Arapiraca, que tem uns 2.000 vendedores ali. Quando você entra, é uma briga, né? Para eles lhe venderem um sapato. Imagina, por exemplo, para um administrativo fazer a consulta do que cada vendedor vendeu em cada mês, tá? Então, olhando para esses valores, fica muito confuso a gente comparar quem vendeu mais, quem vendeu menos, um total e tal. Então, para a gente criar um gráfico é muito fácil, porque a gente não vai criar fórmulas e funções. O gráfico ele é gerado de maneira automática, tá? Então, basta eu lançar as informações. Observe aqui que eu já lancei as informações. Vou selecionar todas as informações, tá? Após selecionar todas as informações, deixa eu ver aqui, que alguém está me chamando aqui. Só um instante, tá, pessoal? Acho que é algum aluno aqui com dificuldade. Deixa eu ver aqui. Não está com dúvida aqui. Vamos lá. Selecionei todas as informações. Lá na parte superior, tá? Temos um botãozinho aqui com o nome de inserir, ok? Então você vai lá, clica em inserir. Quando você clica em inserir, vocês podem observar que surge aqui uma ferramenta, aliás, um grupo de ferramentas chamado de gráficos, tá? E que nós temos, por exemplo, alguns tipos de gráficos aqui já adiantados para a gente, como pizza, como linhas, como colunas e tal, tem um monte. Só que o formato do gráfico que você vai usar vai depender muito de que forma as informações elas estão dispostas. Por exemplo, eu vou clicar aqui, ó, gráficos recomendados, porque, primeiro, eu consigo visualizar os gráficos recomendados para essa estrutura que eu organizei aqui, tá? E também eu consigo visualizar todos os gráficos, até de uma maneira mais organizada. Então, primeiro, ó, ele já me disse o seguinte, que a maneira mais recomendável para esses dados é trabalhar com colunas, ou, observe que tem lá um monte de tipos de gráfico, como linhas, tem aqui outros tipos de colunas também, tá vendo, ó? Primeiro, o gráfico ele serve para a gente compreender melhor. Por exemplo, tem uns que, ao invés de ajudar, meio que atrapalha, mas tem que ter um raciocínio melhor. Por exemplo, se você pegar esse daqui, ó, desse dispersão aqui, fica uma bolinha aqui, uma ali. Então, isso daí fica mais complicadozinho de se compreender, tá? Ó, esse outro aqui de funil. Então, eu prefiro e recomendo usar os gráficos mais simples, como linhas, por exemplo. Vou clicar aqui em todos os gráficos. E ao clicar em todos os gráficos, vocês podem observar, por exemplo, colunas, linhas e pizzas são os 3 gráficos mais usados, tá? Então, coluna, linhas e pizza são os gráficos mais usados. Mas observe que tem uma variedade até grande aí, ó, como barras, área, dispersão, mapas, ações, superfície, radar, mapa de árvore, explosão solar, histograma, caixa estreita, cascata, funil e combinação, quando você usa mais de um gráfico em um só. Então, ó, eu vou seguir o caminho dele lá, ou melhor, a dica do Excel, vou usar colunas, tá? E quando eu usar colunas, ele me dá algumas possibilidades de colunas aqui, ok? Ele dá uma possibilidade de colunas. Então, por exemplo, eu vou usar aqui, ó, coluna 3D agrupada. Eu gosto dessa 3D aqui porque eu acho ela bem criativa, tá? Para não ficar no padrão. Inclusive, eu tenho 2 formatos ainda aqui que eu posso escolher, ó. Deixa eu ver aqui o que é que difere uma da outra. Bem parecido. Não muda quase nada. Vamos lá.
Então, vou usar essa primeira aqui, tá? Que já está selecionadinha, e vou clicar em OK. E aí vocês vão observar que surge uma imagem, né? Ou seja, vai surgir uma imagem com aqueles dados que nós colocamos ali, tá? Só que de uma maneira mais organizada, mais fácil de ser compreendida. Se você observar que cada grupo de colunas aqui, ele corresponde a um mês, e cada corzinha, ou melhor, cada cor da coluna corresponde a um vendedor, só em janeiro, só em olhar, não precisa a gente estar analisando aqueles dados lá. Só em olhar a gente já percebe, por exemplo, que o Júlio foi a pessoa que mais vendeu. E que se a gente parar o mouse em cima de cada coluna, ele mostra exatamente o mesmo valor que a gente inseriu lá, tá? Então, ó, o Júlio vendeu mais e o Anísio foi quem vendeu menos, tá? Aí observa que o Anísio vendeu menos em fevereiro, vendeu menos ainda no mês de, aliás, de janeiro, mês de janeiro vendeu bem pouquinho, no mês de fevereiro vendeu menos ainda, e nesse caso aí observe que as vendas foram ruins para toda a empresa, ó, porque todo mundo vendeu menos, tá? Todo mundo vendeu bem abaixo daquilo que já estava vendendo. Aí no mês de março deu uma leve subidinha, tá vendo? Ó? No mês de abril só o Anísio conseguiu vender, os demais não conseguiram vender. Tá? Então basicamente é um controle que a empresa tem para saber quem é que está vendendo mais, quem é que está vendendo menos, quem é o mês, qual é o mês que vende mais, qual é o mês que vende menos. Tá? Então nesse caso aqui, nesse exemplo, no geral, o mês que mais vendeu foi o mês de janeiro, comparando aos outros, né? Então, foi o mês que teve um apuro maior. E esses gráficos, nós podemos formatá-los. Lembrando que a palavra formatar, ela vem, nesse caso aí, a questão de organizar, tá, pessoal? Então, quando eu vou formatar o gráfico, eu vou organizar. E esse organizar, por exemplo, digamos que eu coloco aqui título do gráfico, digamos que eu vou colocar um nome aqui de uma loja, vamos colocar aqui, por exemplo, SOS Sapatos, por exemplo, inventando aí. Tá? Então tá lá o títulozinho. Eu posso, por exemplo, clicando, um detalhe, tá? Que vocês podem observar. Como eu estou com o gráfico selecionado, tá, pessoal? Como eu estou com o gráfico selecionado, vocês vão observar que na parte superior direita eu tenho duas guias novas, tá? Eu tenho uma guia chamada de design do gráfico, tá? Que aí ele mostra os designs de alguns gráficos que nós vamos usar agora. Eu tenho também o formatar, que seria para formatar no caso de algum dos objetos. Nós vamos ver os dois, tá? Se eu tirar a seleção aqui do gráfico, ó, vou clicar aqui fora para tirar a seleção do gráfico, vocês podem observar que aquelas duas guias de design e de formatar, elas sumiram, tá? Porque elas só ficam ativas quando o gráfico estiver selecionado, ok? Tranquilo aí, estão entendendo certinho? E aí, pessoal, estão conseguindo acompanhar aí? Dá um feedback aí se vocês estão conseguindo acompanhar. Beleza. Vamos lá. Ok, muito bem. Olha só. Então, depois que eu defini aqui, por exemplo, o gráfico, tá? Eu posso vir aqui, eu vou começar aqui em Layout, no lado esquerdo aqui, onde tem Layouts rápidos. Layout é estrutura, tá? Então, ó, se eu passar, só em passando o mouse aqui, ó, em cima, observe que, olha como fica feio esse gráfico, porque os valores, até que ficou útil, dos valores ficarem em cima de cada coluna. A questão é que os valores eles se sobrepõem uns aos outros, então fica uma coisa muito feia, tá? Mas observe que eu posso até ir limpando ainda mais os gráficos. Esse daqui ficou feio, esse aqui ele pegou a planilha lá e inseriu abaixo, tá? Criativo também. Essa daqui fica um excesso de informação, não fica legal. Essa daqui fica até bonitinha, criativo. Aparece aqui o título do eixo, por exemplo. Aí título, aliás, título do eixo e título do eixo. Porque tem dois eixos, o eixo X e o eixo Y, tá?
E aqui a gente pode apenas colocar uma legenda para cada um desses eixos aí, tá? Então, existe vários, ó, esse aqui ficou bem minimalista, bem interessante, mas, ó, existe vários aqui. Eu vou deixar esses, tá? Não vou modificar, vou deixar esse mesmo aqui. Aí, digamos que você diga o seguinte, professor, eu posso alterar as cores? Pode, ó. Ele tem uma sequência de cores, essas cores elas podem ser modificadas, digamos, em grupo, como eu estou fazendo aqui. Então, existe o esquema de cores, por exemplo, ó. Existe o esquema de cores, e esse esquema de eu posso escolher, ele já montou o esquema de cores. Ou então eu posso fazer ele manualmente, que a gente faz já alterando coluna por coluna, e você vai ver também que é bem legal. Outra coisa que nós podemos fazer é escolher alguns estilos prontos, tá? De gráficos. Por exemplo, aqui no centro da tela, eu tenho lá ó, estilos de gráficos. Vou clicar aqui nessa setinha, tá? E clicando nessa seta, existe vários. Por exemplo, ó, esse estilo 8 aqui, ele fica um gradiente, ou seja, uma transparência vindo de baixo. Fica bem criativo também. Existe esse daqui que são só as bordas, como se tivesse sido um desenho, ou seja, o gráfico feito em desenhos. Eu tenho esse daqui que fica muito fantasiado novamente pela questão do excesso de informação. Aí tem esse daqui, que é mais simples. Nós temos aqui ó, alguns modelos, tá? Esse aqui é bem legal. Tem esse daqui que eu acho bem interessante também. Então, assim, tem alguns modelos que são interessantes, tá, pessoal? Vou colocar esse aqui. Tinha visto esse estilo 11 não aqui. Então, ó, observa que ele já cria uma aparência, tá? Essa aparência não é obrigado que a gente, digamos, utilize, ok? Então, a gente pode reformular e mudar tudo aqui, as cores, posição e tudo mais, tá? Mas existem alguns estilos prontos. Dando continuidade, nós temos aqui, ó, alternar, alternar entre linhas e colunas. Quando eu clicar, você vai observar que agora, ou melhor, cada grupo ele estava mostrando lá janeiro, fevereiro, março e abril. Agora ele mostrou o seguinte, tá? Ele mostrou todos os resultados do Felipe, ele mostrou todos os resultados do Júlio, mostrou todos os resultados da Eduarda e mostrou todos os resultados do Anísio, separados em grupos, tá? Então, assim, eu achei interessante, porque eu não vejo, assim, mês a mês, sim, porque eu estou vendo as cores, né? Mas, assim, se eu quero entender quanto cada um dos vendedores estão vendendo, tá? Ou o desempenho individual de cada vendedor, eu uso ele nesse formato. Mas se eu quero ver o desempenho apenas no mês, aí eu uso da forma que estava. Então, ó, observe que agora já mudou. Então, eu quero ver quem foi que vendeu mais em janeiro. Fica melhor a compreensão dessa forma. Eu quero ver como é que os vendedores estão se saindo. Ó, o Felipe ele tem uma média, mas apenas no mês de abril ele caiu muito isso daí, tá? O Júlio também, ó, ele tem uma média apenas no mês de janeiro, ou seja, mês de janeiro ele tirou um valor bom, mas o Júlio ele oscila muito, ó, ele vendeu muito e do nada ele vendeu pouco. A mesma coisa aconteceu com a Eduarda, já o Anísio estava vendendo muito pouco e do nada ele vendeu para caramba. Então, quer dizer, vamos aguardar se o Anísio vai vender mais nos próximos meses, para ver se ele realmente é um bom vendedor ou não. Inclusive as lojas, tá, pessoal? Principalmente aí em Arapiraca, os vendedores trabalham sobre meta, tá? E a meta basicamente é o quê? A empresa dizer o seguinte, ó, pessoal, cada vendedor vai ter que vender, por exemplo, 30 mil reais por mês, tá? Então, até 30 mil reais por mês, vocês têm direito a um salário mínimo. O que passar de 30 mil reais, vocês vão receber uma comissão de 2%. Então, imagine, eu estou estipulando aí essa meta, tá? Não tô afirmando que todas as lojas são assim, não, porque cada loja vai variar a sua meta. Mas digamos que se a meta é 30 mil reais, e a partir disso o vendedor ganha uma comissão. Então, se ele vender, um exemplo, tá? Se ele vender 40 mil reais, ó, 40 mil reais, ele bateu a meta e passou da meta. Então, por ele passou da meta, ele vai ganhar no salário dele 200 reais a mais, tá?
Então, nesse caso aí, observa assim, que ficaria, digamos, tem que ter um controle, a empresa tem que ter um controle a respeito desses valores, até mesmo para estipular a meta para cada um dos vendedores. Entendeu aí como é que funciona? Então, nesse caso, fica melhor a organização, tá? Mais na frente eu posso selecionar dados, que aí eu posso filtrar os dados que eu quero, tá? Por exemplo, eu quero só o Felipe, tá? Eu quero só os dados do Felipe. Vou clicar em OK. Observa que ele só me deu os dados do Felipe, tá? Suponhamos que você tem lá um exemplo, está trabalhando no administrativo de uma loja daquela e o gerente diz, não, me dá isso, eu quero só o gráfico do Felipe, eu quero só os dados dele. Aí você vai lá, tem um gráfico enorme, enorme, mas você pode gerar um gráfico a partir apenas dos dados do Felipe. Outra coisa que nós podemos fazer seria, por exemplo, alterar o tipo de gráfico. Por exemplo, não quero coluna mais, eu quero colocar linhas, por exemplo, tá? E eu vou até deixar isso aqui mesmo, vou nem... Aliás, vou colocar isso aqui. Então, observa aí, essa linha aí é o que o pessoal usa muito para política, tá? Então, eu vou alterar só, cadê aqui? Alterar a linha. Então, se você observar, vamos pegar aqui um exemplo, tá? O anísio é o roxinho, que é o marrom. Então, ele está lá embaixo, ele vai descendo, depois ele sobe e bate o recorde de todos. Aí você pega, por exemplo, ó, digamos que seja uma eleição aí, viu, pessoal? Ó, o julho é o amarelinho, ó. O julho começou o mês de janeiro com muitas intenções de votos, tá? E aí ele foi despencando, tá? Mês de fevereiro ele caiu tantos por cento, porque nós estamos trabalhando com valor. Mas os canais de TV que trabalham com porcentagem, né? Então só é converter os valores lá em porcentagem ao invés de real. Ele estava com tantos por cento em janeiro, agora em fevereiro ele baixou, está com tantos por cento. Mês de março ele deu uma leve subidazinha, tá? E no mês de abril ele voltou a subir, mas ainda perdeu muita intenção de voto. Então, se a gente colocasse aqui em porcentagem, o Anísio ele seria o vencedor da pesquisa, porque ele começou lá, os outros começou lá em cima e descer. Então, dessa forma os canais apresentam as intenções de votos na TV, utilizando esse gráfico de linha. Na questão aqui de formatar, tá, pessoal? Lembrando que se vocês não entenderem isso, é pedir que eu repito, ok? Se vocês não compreenderem alguma das partes aí. Na parte de formatar, inclusive, pessoal, deixa eu voltar aqui lá para o coluna, porque o coluna eu vou ficar mais interessante eu mostrar para vocês a formatação. Só um instante. Vamos voltá-lo aqui. Ok. Então, vou deixar ele aqui nesse formato. Lá em formatar, ele basicamente vem o seguinte: tudo no gráfico são objetos, então tudo pode ser modificado. Por exemplo, vamos começar aqui pelo fundo, tá? Eu já estou com ele selecionado, então simplesmente eu posso vir aqui, posso escolher algum fundo desse já predefinido, tá? Essa cor já predefinida. Ó, colocar esse laranja aqui, ficou muito feio, não se deixa na cor e tal. Mas ó, eu tenho um baldinho de tinta aqui, que é o preenchimento da forma, e o preenchimento eu posso fazer de várias maneiras. Eu posso usar uma cor uniforme, tá? Por exemplo, vou colocar um verde agora, não se destacou, ou seja, ficou mais feio ainda. Deixa eu colocar uma cor bem... Não, um azul bem escuro. Ficou bonito. Então eu posso utilizar uma cor uniforme, tá? Mais abaixo eu posso escolher uma imagem, por exemplo, vou clicar aqui em imagem. Essa imagem eu posso pegar na internet, ou posso pegar no meu computador, eu posso usar ícone, por exemplo, eu vou usar aqui de um arquivo, tá? Então vou buscar aqui na minha pasta imagem, vou ver aqui, é provável de ter alguma imagenzinha que eu possa utilizar. Por exemplo, vou colocar esse gradiente aqui. Demorou, não foi, não aceitou. Que curioso, deixa eu colocar de novo.
O computador que ele deu uma travadinha aqui, porque não está querendo abrir novamente aqui. Deixa eu só verificar. Vamos lá, não vai dar certo. Foi um travamentozinho que teve aqui. Vou tentar entender aqui. Pois é, curioso, não está indo. Daqui a pouco vai, algum travamentozinho aqui. Vamos lá. Eu posso utilizar uma imagem, ou seja, colocar uma imagem no fundo, um background. Eu posso utilizar também um gradiente. Esse gradiente, ele com base na cor que eu já escolhi, eu posso escolher apenas as posições. Por exemplo, posso colocar ele mais claro, agora que foi a imagem. Olha lá a imagem, deixa eu voltar aqui. Ó. Agora que eu escolhi, tá? Vou voltar aqui. No gradiente eu posso colocar, por exemplo, uma imagem mais clara, uma imagem mais escura, com base no azul que estava, tá? Mas digamos que vocês digam o seguinte, professor, tem como eu escolher as cores para fazer esse gradiente? Tem, ó. Vou lá em gradiente, mais gradientes, tá? Vai abrir um painelzinho aqui ao lado direito. E nesse painel eu vou descer aqui a barrinha de rolagem e eu vou definir quais são as cores, tá? Então, cada pontinho, ou seja, cada seta dessa daqui, ela é chamada de seletor. Então, por exemplo, vou clicar no primeiro seletor e eu vou escolher a cor desse seletor. Vou colocar umas cores bem fantasiosas aí para vocês irem vendo o destaque. Na segunda cor, vou clicar na segunda cor e eu vou colocar um vermelho aí. Ó, que coisa, eu cheguei lá. E no terceiro seletor, eu vou clicar nele e vou escolher uma outra cor, vou colocar um amarelo aqui. Então, observe assim, que eu posso personalizar a posição das cores. Por exemplo, ó, mais acima eu tenho aqui a direção, eu posso escolher de que forma essas cores vão ficando. Ó. Observe que a posição das cores vai ficando. Outra coisa, você observar ao lado desses seletores, tem aqui ó, um seletor verdinho com um sinal de mais e um X. Por exemplo, eu não quero o seletor do meio, clico nele, clico no X e observo que só ficou os amarelos, tá? Os dois seletores. Não, mas eu quero criar o seletor. Só é clicar duas vezes na parte onde você quer criar. E aqui você pode ir lá, por exemplo, vou criar um vermelho agora e observe que ele já modificou. Então, assim, esse gradiente você pode mudar e criar da forma que você melhor entender, tá? Você que define quais cores e qual é a posição dessas cores, tá? Aí tem alguns também aqui já pré-definidos que eu posso utilizar, vocês já viram lá. Eu tenho radial, eu tenho linear, eu tenho retângulo. Deixa eu colocar aqui umas cores mais... Eita, criei outra. Vou colocar umas cores mais cheguei aqui para ver se vocês verem aí a modificação. Vamos lá, vou voltar aqui, ó. Direção, aí tem retângulo, que é o que está. Retângulo para um lado, retângulo para o outro, ou seja, esquerda e direita. Eu tenho quadrado, tá? Eu tenho aqui, ó. Tá vendo? Você pode escolher aqui. Aí vem, por exemplo, o linear, que era o que estava, na verdade. Aí vem o radial, que fica um círculo, tá? Que eu posso até diminuir o tamanho desse círculo. Aí vem o retângulo e vem o caminho. Tudo aí são formas da gente poder criar um gráfico da forma que a gente desejar, certo? Ok, pessoal? Tranquilo? Todo mundo entendeu aí essa parte de colocar as cores? Deixa eu voltar aqui para uma corzinha bonitinha. Vou deixar isso daqui. Pessoal, todo mundo entendeu aí como colocar as cores, como personalizar? Ok, muito fácil, né? Vamos lá. Ainda na parte das cores, já tinha esquecido aqui, nós temos textura. Pessoal, textura é muito velho, muito feio. Ó, deixa eu ver aqui, viu, pessoal? Só um instante. Vamos lá. Eu vou aqui, ó, em... Deixa eu ver como foi que eu fui. Textura, tá? Textura é algo ultrapassado, algo feio. Não sei por que tem, porque ainda tem, na verdade, né? Porque essas texturas aí, como eu uso o computador há um tempinho,
quando eu comecei a aprender a usar o computador, já eram essas texturas, pra você ter uma ideia. Não que eu seja velho, viu, pessoal? Deixar bem claro aí. Porque realmente faz um tempinho que eu conheço essas texturas. Então, eu particularmente acho feio, tá? Pelo menos para esse caso. Não sei até esse madeira aqui, ó, ficou até bonitinho, tá? Mas é algo bem ultrapassado que eu até evito de usar, certo? Não quero mais cores, vou fechar aqui. Outra coisa que nós podemos fazer, pessoal, ó, se for o caso, tá? A parte de contorno aqui, eu não sei aqui se ó, contorno é só uma borda porque o gráfico ele foi transformado em uma imagem. Então eu posso, por exemplo, personalizar esse contorno aqui, tá? Vamos lá. A parte de efeitos é mais para questão de imagens. Por exemplo, você colocar um sombreamento na cor, de você... Coloquei uma cor aqui que eu não queria. Não, deixa eu colocar aqui vou colocar esse amarelinho, esse verdinho aqui, aliás. Ó, então a partezinha de efeitos é mais para você colocar um sombreamento. Se você vai transformar ele em rotação, eu acho que fica feio. Inclusive ele não foi aqui, não sei se é o meu computador que está dando uma travadazinha, tá? Mas não modificou nada. Vamos lá. Então isso daqui é a partezinha de formatar. Mas digamos que eu queria, professor, mudar esse texto, tá? Então vou dar um cliquezinho aqui no texto, não sei por quê. Acho que é o meu computador que travou, viu, pessoal? Só pode ser, porque esses gráficos, eles são personalizados, ou melhor, a gente pode clicar um a um. Deixa eu ver aqui, viu? O meu computador que está travando aqui. Agora foi. Ó, então observe que eu cliquei aqui no SOS, ele já selecionou, ele voltou para a página inicial. Eu posso alterar, por exemplo, o título, eu posso colocar uma cor, ver aqui uma cor mais interessante. Essa aqui é interessante. Tem um monte aí. Tem o Berlim, tem... Vou colocar essa, achei bonito essa. Vou aumentar aqui, ó, o tamanho da letra, deixar ela um pouquinho maior, tá? A cor, eu posso também modificá-la, só que o branco aí ficou bem bonitinho. Eita. Ó, o branco ficou bem, aliás, o branco se destaca, esse daqui não se destacou não. Então assim, deixa eu ver, um cinza ficou meio fosco, vou deixar o branco da forma que estava, tá? Vamos lá, vou deixar o branco aqui. Se eu quisesse colocar um preenchimento, eu até poderia colocar, mas ficaria feio, porque ficaria esse chapadão aí, se eu colocasse branco, ficaria tudo branco. Vamos lá. Então, ó, ficaria, nesse caso aqui, ele dá um destaquezinho, porque basicamente é a mesma cor do fundo. Então, nós podemos personalizar. As cores, por exemplo, tá? Quando eu clico aqui, ó, só no laranjinha, que é o meio, que é o Felipe, digamos assim, ou seja, todos os meses, a colunazinha que representa o Felipe. Eu posso vir aqui em formatar ao lado direito e eu posso, por exemplo, vou colocar um gradiente, tá, pessoal? Deixa eu ver aqui. Aliás, vou modificar, vou colocar lá mais gradiente, tá? Só para ficar uma outra cor, ou seja, eu escolho o que é que eu quero. Deixa eu ver aqui, preenchimento gradiente. Ó, tá vendo? Você pode, isso aqui não ficou legal, vou colocar assim ficou mais legal. E aqui eu posso, por exemplo, modificar essas cores. Então, posso personalizá-los, ó, exatamente da forma que eu desejar, tá? Vou colocar aqui um laranja. E você observa que ele vai personalizando em tudo, tá, pessoal? Ficou mesmo. Olha lá. Então, você pode criar as colunas, personalizar e deixar do seu jeito. Observe que mudou todos os meses, tá? Todos os meses mudaram. Inclusive a legenda aqui do Felipe também ficou com o mesmo formato da cor que nós acabamos de alterar aqui. Por exemplo, marrom, não gosto do marrom, eu vou alterar, colocar aqui preenchimento.
Para não ficar igual, eu vou vir aqui, vou alterar, colocar aqui um vermelho, vou colocar aqui um carnaval aí, um verde, e vou colocar, aliás, vou fazer o seguinte aqui, vou colocar um branco aqui, branco, verde e vermelho. Ó, observe que ele já alterou em todos. Então, eu posso formatá-lo, se for o caso, até colocar imagens em cada uma dessas colunas. Então, por exemplo, o branco lá do mês, do janeiro, fevereiro, março, eu quero outra cor, outro tamanho de letra. Posso, ó. Posso aumentar um pouquinho mais, se for o caso. Posso colocar um negrito, tá? Para ficar mais forte. Posso colocar, por exemplo, vou colocar um azul bem escuro aqui. Pronto, ó. Então, todo o gráfico ficou feio, o gráfico, tá? Mas foi só para mostrar para vocês aí. Todo o gráfico ele é alterável. Você pode alterar o gráfico e deixar ele do jeito que você quiser. Ok, pessoal? Alguma dúvida, alguma pergunta sobre essa parte de alterar gráficos ou de trabalhar com gráficos? Pessoal, alguma dúvida? Ok. Vamos lá, pessoal, continuando, tá? Eu vou pedir aqui uma nova planilha e mostrar para vocês que, primeiro, esse gráfico, ele foi sugerido, esse gráfico de colunas, porque existia muita coluna, tá? Então, quanto maior o número de colunas, nesse caso, o recomendável seria de coluna. Mas eu vou alterar aqui, vou criar um outro gráfico aqui na planilha 2, tá? E vocês vão ver que agora ele vai me dar outra indicação de gráfico. Por exemplo, digamos que, vamos lá, para eleição, né? Digamos que para eleição 2020, vamos colocar aqui. Vamos que lá em geral, tá? Sim, vou colocar aqui votos. Aliás, eu vou alterar isso daqui, na verdade. Eu vou fazer assim. Deixa eu de votos. Tá mais interessante, tá? Vou mesclar. Aqui eu vou colocar, por exemplo, lá no geral tem o Chico Tripa. Vamos que o Chico Tripa lá, ele tirou 5.689 votos, tá? O Zé faz nada. Zé faz nada, tirou 3.456, tá? Pedro do alumínio, tô só inventando, viu, pessoal? Pedro do alumínio aqui, ele tirou, por exemplo, vou colocar aqui 7.600 e tal. Digamos que tiveram 3 candidatos e os candidatos foram esses, tá? O que eu posso fazer aqui? O título não preciso selecionar. Os votos não precisam converter, porque não é estilo de moeda. Isso aqui é só quantidade mesmo de votos. Vou lá em inserir. Depois de clicar em inserir, eu vou clicar em gráficos recomendados. Observe que os gráficos que ele me indica agora já são outros, não são os mesmos gráficos que ele mostrou agora há pouco. Então, ó, vou clicar aqui, aliás, vou aqui em todos os gráficos, tá, pessoal? Vou em pizza, que foi o que ele recomendou. Eu gosto desse pizza 3D aqui, eu acho que ele fica bem criativo. Vou clicar em OK. Observa que ele já me dá aqui ó, vai me dar aqui deixa eu diminuir o zoom aqui para vocês conseguirem ver melhor. Vamos lá. Então, observe que ele já me dá aqui. Eu posso alterar, por exemplo, alterar linhas e colunas. Observe que ele vai mostrar um por um. Eu vou deixar ele assim, tá? Nos votos, eu vou só alterar aqui. Vou colocar aqui eleições 2020.
giral do Ponciano. Vamos lá. E agora eu posso, por exemplo, formatar. Eu posso vir aqui, vou só agilizar, vou colocar, já tem um aqui, olha lá. Inclusive, eu acho que é desse aqui que eu acho mais interessante. Ó, vou colocar esse daqui, tá? Observa que ele já dá a proporção dos votos. Ele não disse a quantidade de votos que cada um tirou. Ele diz aí que o Pedro do Alumínio, por exemplo, ele foi eleito com 45% dos votos. Não é dessa forma que as eleições elas são divulgadas, né? Com tantos por cento dos votos, fulano ganhou. Né? Então é assim que funciona. Quando eu paro o mouse em cima, ele diz lá, ó, por exemplo, 45% dos votos ele correspondeu a 7.654. 34% ele correspondeu a 5.689. Então, ele já vai dando essa possibilidade. Tem esse outro aqui que eu acho até interessante, que ele fica uma curvinha aqui. Tá? Deixa eu ver se ele foi aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui um que eu acho bem bonitinho. Passei isso, mas tudo bem. Vamos lá. Aí eu posso deixar ele dessa forma. Se eu quiser, por exemplo, ó, eu vou dar um cliquezinho aqui na... Oh, meu Deus. Não está aceitando eu alterar. Geralmente essas colunas, elas são alternadas. Aliás, elas podem ser separadas. Mas eu acho que é o meu computador aqui que está travando, ó. Deixa eu ver se eu consigo alterá-los novamente. Esse daqui, pessoal, que eu acho bem interessante. Então, digamos que eu queira separar a fatia aqui todas as fatias, ó. Então, eu posso clicar e arrastar. Por exemplo, vou clicar só em uma, vou separar, tá, ó. Digamos que, aliás, eu vou deixar essas duas próximas e eu vou separar só do vencedor. Essas duas aqui eu vou deixar elas mais juntas, ó. Então, quem ganhou aqui, ó, foi o Pedro do Alumínio. Fica até mais fácil a compreensão. Na parte de formatar, eu posso simplesmente clicar em cada coluna e cada coluna eu colocar, por exemplo, as cores do partido, se for o caso, tá? Ou a cor, a bandeira do partido. Usar que já tem um azul. Tem um azul, deixa eu colocar um outro aqui. Vou colocar esse amarelo aí. E eu posso ir alterando cada um deles, posso alterar o gráfico, ou seja, o fundo, tá? Eu não quero esse fundo dessa cor aqui. Eu posso ir lá sem problema nenhum, colocar um preto assim, ó, fica bem legal. O nome do giral lá, vou colocar ele branco. Colocar ele branco e observe que ficou um destaque show de bola, tá, pessoal? Mais alguma dúvida, alguma pergunta, alguma curiosidade? Pessoal, e aí, pessoal? E aí, pessoal? Tranquilo, né? Fácil de compreender essa partezinha de gráficos aí, né? Vamos lá. O Joel, antes que eu esqueça, tá? Aquela planilhazinha que você mandou tirando dúvidas, deixa eu só voltar ela aqui, tá? O erro, ele estava da seguinte forma. Melhor a estrutura estava certa. O que estava errado era o seguinte, que na soma, por exemplo, das entradas, onde ele tem lá soma-se, abre parênteses, de C14 a C27, observa que o intuito da fórmula aí é que ele vai procurar a letra e quando ele encontrar a letra C, ele some todos os valores que estejam de I14 a I431. Só que a letra C, por exemplo, C ou D, ele está na letra B e não na letra C. Então a fórmula ela está quase certa. É só que no primeiro blocozinho aí, onde tem lá C14 e C26, só é você colocar B14 e B26, tá? Então, ao invés de C, utilizar o B.
a mesma coisa corresponde nas saídas, tá? A mesma coisa corresponde na saída. Então, a estrutura está certa, é só verificar a questãozinha da função. Ok, Joelma? Entendido aí? Vamos lá, vamos continuar aqui, tá? Na sequência do livro, deixa eu pegar aqui. Vamos lá. Na sequência do livro, ele vem trabalhando com mini gráficos, tá? E os mini gráficos, pessoal, ele tem por finalidade gerar um gráfico dentro de uma célula. Basicamente isso. Eu vou fazer o seguinte aqui, tá, pessoal? Eu não vou digitar outra planilha, eu vou pegar os dados da primeira planilha aqui. Deixa eu ver aqui, só que o meu Excel tá travando pra caramba hoje. Deixa eu ver aqui se eu resolvo. Eu vou só pegar os dados, fazer um Ctrl C, vou pedir uma nova planilha e fazer um Ctrl V aí. Beleza. E aqui eu vou acrescentar uma colunazinha aqui chamada de desempenho. Todo mundo está conseguindo acompanhar, pessoal? Aí, por favor, dá um feedback aí. Conseguiram ver aí esse copiar e colar, ou seja, o reaproveitamento dos dados da primeira coluna? Bem, pessoal, vamos lá. Ok, Lucas, valeu. Vamos lá. Continuando, tá? Continuando aqui. Eu já tenho os dados, então digamos que eu quero ver, ao invés de estar criando um gráfico lá, digamos que o seu patrão diz, organize melhor essa planilha, eu quero que ela fique mais próxima. E é muito fácil a gente fazer isso daqui, ó. Vou selecionar todos os dados, não precisa nome, não precisa título, mas preciso que eu deixe uma coluna, ou seja, a coluna do desempenho também selecionada. Por que eu preciso da coluna do desempenho selecionada, tá? Porque Aliás, deixa eu só verificar aqui, tá? Precisa. Ó, só não precisou selecionar os títulos, mas os nomes e os dados precisam. Então, o resultado, melhor, o gráfico vai ser gerado na coluna F. E aí, por isso, é necessário a gente selecioná-las, tá? Vou lá inserir. Então, ó, ao invés de eu usar gráficos, eu vou usar aqui mini gráficos, ó. Por exemplo, de linhas. Quando eu clico aqui, ele já diz o seguinte, ó, intervalo de dados, ou seja, o gráfico vai ser gerado a partir dos dados da coluna A, ou melhor, da célula A2 à célula F5, tá? E aqui, eu acho que eu errei. Eu escolho onde os mini gráficos. Deixa eu só cancelar aqui, viu, pessoal? Porque eu acho que eu errei aqui. Acho não, tenho certeza. Na verdade, os espaços em branco fica depois, tá? Primeiro eu seleciono só todos os dados, clico lá em linhas, então na verdade será de A2 a E5, e no segundo campo aqui ele já diz o seguinte, ó, escolha onde o mini gráfico deverá ser colocado. Aí sim, eu vou clicar na setinha e vou selecionar a coluna F aqui, ou seja, aquelas células em branco que eu tinha selecionado agora há pouco. Fiz isso daí, cliquei em OK, observa que ele já gera um gráfico, tá? Existem três formas de a gente gerar o gráfico, que seria linhas, colunas ou perdas e ganhos, tá? Mas a gente pode formatar ainda esse gráfico aqui, ó. Por exemplo, observe que o Felipe estava lá embaixo, subiu, aí desceu um pouquinho, subiu, depois desceu bastante. O Júlio estava lá embaixo, subiu, desceu mais um pouquinho, subiu um pouquinho só. E a Eduarda estava lá embaixo, subiu, desceu, aí foi quebrando aí as ventas. E o Anísio, ó, praticamente uma linha quase reta e depois ele subiu no final. Então, eu posso selecionar esse mini gráfico e eu posso formatar. Por exemplo, aqui onde tem o nomezinho mostrar, detalhe, tá? Se eu clicar aqui em colunas, observe que vai gerando colunas ao invés de linhas, tá? Então, poderia ser também.
perdas e ganhos, ele só vai mostrar quando você vende, por exemplo, quando você tem um valor positivo, quando você vai ter um valor negativo, ele aparece uma linhazinha abaixo. Nesse caso, todos os valores foram vendidos, poucos ou muitos, mas foi vendido, então não teve perdas. Então, vou voltar aqui para linhas, tá? Então, na partezinha de linhas, eu vou colocar aqui um pontinho no ponto mais alto, tá? Então, ó, o ponto mais alto, observa aqui, de cada pessoa, no ponto mais alto ficou um pontinho, para dizer assim, ó, aqui foi onde ele vendeu mais. Se eu colocar outro pontinho no ponto mais baixo, ó, ele mostra aqui, ó, onde foi que vendeu mais, onde foi que vendeu menos, tá? Aí eu posso colocar pontos negativos, eu posso colocar todos os marcadores, tá vendo? Fica até mais fácil a compreensão, tá? Último ponto eu posso colocar primeiro ponto, então eu posso formatar onde cada um desses pontinhos vão ficar. E mais à frente, eu tenho aqui no estilo, ó, eu tenho vários marcadores, aliás, várias cores, tá? Que eu posso decifrar. Por exemplo, nesse caso aqui, ó, o vermelho ele vai mostrar, isso é um estilo. O vermelho mostra onde foram os primeiros pontos de cada um. Se eu vim aqui eu escolher, por exemplo, deixa eu verificar aqui um outro. Deixa eu ver aqui. Vou escolher esse daqui. Observa que agora esse daqui ele já mostra onde é o maior ponto, tá? O azul mostra o primeiro ponto, o amarelo mostra o ponto mais alto, o restante são os outros pontos, que é o verdinho aí. Então, quer dizer, existem várias formas. Eu posso, ó, cor do mini gráfico, eu posso mudar a cor dessa linha, ó, tá vendo? Com um vermelhozinho lá. Como também eu posso alterar a cor dos pontos. Por exemplo, o ponto mais alto está amarelo, eu não quero amarelo, eu quero que ele fique um lilás, por exemplo. Então, ó, ele já mudou lá e ficou lilás. Então, o mini gráfico ele é todo alterável. A gente pode alterar e colocar a cor que a gente deseja. Ok, pessoal? Entenderam aí como é que funciona essa questão dos mini gráficos? E aí, pessoal? Outra, sim, uma curiosidade. Por exemplo, se eu pego aqui no julho e eu apago um valor, observa que lá no mini gráfico, aquela ligazinha, ou seja, aquela linha que liga um ponto ao outro, ele simplesmente, ó, ou melhor, aquele pontozinho lá sumiu, tá? Então, os gráficos, eles ficam, de certa forma, dinâmicos, porque nós vamos ajustando valores. Outra coisa é que, se eu chegar aqui e modificar os valores, por exemplo, eu vou dizer que o Anísio, ele... Deixa eu colocar aqui. O Anísio, ele vendeu aqui, ó, no mês de março, ele vendeu 10 mil reais, por exemplo. Observa que ele já deu uma leve subida comparado ao 70, tá? Porque ele vendeu 74 mil. Eu vou colocar nesse primeiro, então, para você ver que ele vai subir e descer. Eu vou colocar 30 mil. Observe que ele já teve uma subida, tá? Então, ele vai subindo e descendo aí, ok? Então, assim, ele é todo editável, então você pode personalizar o gráfico da forma que vocês desejarem. Ok, pessoal? Tranquilo? Todo mundo entendeu? Posso continuar? Ok, pessoal? Tranquilo, né? Todo mundo compreendeu. Não é isso? Uma coisinha aqui que eu esqueci. Deixa eu só fazer um teste aqui, viu? Só fazer um teste. Ó, abaixo melhor, aqui, ó, dentro da célula aqui, eu posso, se for o caso, colocar as informações, colocar texto, tá? Ficou feio, mas outra coisa que a gente pode colocar seria cores, se fosse o caso, tá? Olha lá, pode colocar um cinza aqui, achei até interessante. Deixa eu selecionar tudo aqui. Para dar um destaque aí. Olha lá. Ficou feio, mas tudo bem. Só para vocês verem aí que é só usar a criatividade. Ok, pessoal? Vamos lá. Pessoal, ô Vitor, olha aí para mim, por favor, quais são as páginas para vocês trabalharem com gráficos. A minha é a página 193
e 194. Dá uma olhadinha aí no seu livro, qual é a página. É o início do assunto, né? É, professor? Como é? O início do assunto. Não, o exercício de gráficos. Ah, o exercício é na página 168. Crie um gráfico Pronto. né? Isso, beleza. Então, pessoal, começa aí na página, no caso, página 168, página 169, não é isso? É. Pronto. Vamos lá. É um mini Agora nós gráfico. vamos criar uma planilha. Pronto, nós vamos criar uma planilha bem grandinha, tá, pessoal? Agora. Então, vou pedir aqui uma nova planilha aqui no finalzinho. Deixa eu ver se ele vai. Deixa eu só fechar aqui o meu Excel e abrir novamente para ver se ele acaba com esse travamento aqui. Só um instantezinho. Até isso está travando. Deixa eu ver se eu volto aqui para mim. Deixa eu ver só se eu fecho aqui o Excel e abro novamente. Vamos ver se ele vai parar de travar, mas eu percebi que quando eu terei o compartilhamento do Excel, ele voltou ao normal. Eu acho que é o programinha aqui que está causando essa interferência. Pessoal, dando continuidade aí, nós vamos trabalhar com tabelas dinâmicas, tá? Tabelas dinâmicas, pessoal, é super interessante, super útil, tá? Da gente trabalhar. Por quê? Porque é útil, né? Essa questão de trabalhar com tabelas dinâmicas. Lembra que eu falei que nós podemos ter, por exemplo, os dados em uma planilha e os resultados eles aparecerem em outros, tá? Então, os dados ficam na planilha e os resultados em outro. Então, suponhamos que vocês têm uma loja, tá? E vocês não querem que os seus colaboradores vejam, por exemplo, um valor global do que entra, ou seja, um valor total que vai entrando na loja. Você só quer apenas que as pessoas vão lançando os valores. As pessoas lançam os valores, tá? E na outra planilha ela vai apenas atualizando. Primeiro que a gente pode bloquear um documento, se for o caso. Então só entra quem tem senha. E aí a gente pode jogar ele para uma outra coluna, ou seja, o resultado. Então vamos lá. Vou colocar aqui, ó, relatório geral de vendas vendedores. Tecla Enter, tá? Eu vou, como eu já estou vendo aqui na apostila, então eu vou até a coluna F aqui, já vou mesclar, porque eu sei que aqui tem vendedor. Depois do vendedor, eu tenho aqui, ó, quantidade de produtos vendidos, por exemplo, tá? Vou aumentar ela aqui um pouquinho, na verdade, certo. Próxima coluna é bairro, cidade, estado. Por isso que eu não gosto de mesclar antes, pessoal. O livro ele mostra até o E, mas até o F. Aliás, até o F, mas até o E. Não sei que eu pulei algum. Bairro, vamos lá, bairro, cidade, estado. Realmente, falta
falta um aqui, ó. Data da venda. Deixa eu tentar aqui novamente. Pronto. E dando sequência, eu vou colocar aqui, por exemplo, Marcos Melo. Marcos Melo. Errei. O bom de você digitar uma planilha meio grandinho é que você não vai precisar estar digitando tudo que ele vai observando, tá? Digamos que ele vendeu 10 unidades de um produto tal. O bairro foi, vou colocar aqui, tipo Arapiraca, vou colocar aqui Brasília. Bairro Brasília, cidade Arapiraca. Vou colocar aqui estado Alagoas. Data da venda, vou colocar aqui, ó. Por exemplo, 1/4/2020, tá? Depois, o Marcos, observa que ele repete aqui, ó, Marcos Melo novamente, então não vai precisar digitar. Ele vendeu 50 unidades, tá? O bairro, vou colocar aqui Cacimbas, Arapiraca, Alagoas, e a data da venda foi no dia 2/4/2020, tá? Marcos Melo vendeu novamente, vou colocar lá que ele vendeu 20 unidades, dessa vez foi vendido para, vou colocar aqui, Centro, Arapiraca, Alagoas, e a data também foi no dia 2/4/2020. Beleza. Em seguida, a Antônia Pereira, eu vou colocar só um P aqui para não ficar aumentando. Vou colocar aqui, ele vendeu 159 unidades, tá? E ela vendeu para o bairro Baixão, por exemplo, Arapiraca, Alagoas. Vamos lá. A data, vou colocar aqui, dia 3/4/2020. Vamos lá. Entenda mais ou menos aí como se fosse o seguinte: uma casa de construção que tem vários vendedores e eles estão vendendo para diferentes pessoas, diferentes cidades, diferentes bairros, tá? Então, digamos que a Nicole aqui, vou colocar o N maiúsculo, a Silva, ela vendeu, cadê aqui? Nicole vendeu 20 unidades, tá? Ela vendeu para o Centro, vou colocar aqui Lagoa da Canoa, ou seja, a loja vende para outras cidades também, tá? Alagoas, ela vendeu também no dia 3/4/2020. A Nicole fez outra venda, dessa vez ela vendeu 15 unidades, tá? Ela vendeu para o bairro Primavera, tá? Arapiraca, Alagoas. Ela vendeu no dia 4. São muito, é grande, tá, pessoal, essa planilha, tá? Porque fica mais interessante para gerar uma planilha dinâmica aqui. Vamos lá. Agora, deixa eu ver aqui, a Nicole vendeu outro aqui, ó. Vamos lá, Nicole, ela vendeu, vamos colocar aqui que ela vendeu 500 unidades para, deixa eu ver aqui, viu? Vou colocar aqui, Rancho Alegre, por exemplo. Bastião. E L, ela vendeu no dia 4/4/2020. Vamos lá, deixa eu ver aqui qual é o outro vendedor.
Juliana Santos. Juliana Santos, deixa eu só agora ajustar aqui. Ela vendeu aqui, deixa eu ver quando foi a primeira venda da Juliana. Foi 24. Ela vendeu para Baixa Grande, Arapiraca, Alagoas. Ela vendeu também no dia 4/4 de 2020. Beleza. Juliana também vendeu. Ela vendeu aqui, vamos lá, vamos colocar aqui, 200 unidades, tá? Ela vendeu para, por exemplo, Neópolis. Vou corrigir aqui, tem gente entrando ali. Vou ver aqui quem está entrando. Israel. Neópolis. Aí eu vou... Eita, inverti, pessoal. Vou colocar aqui centro de Neópolis. Vou colocar SR, Sergipe. Ele vendeu aqui no dia 5/4/2020. Tá já terminando, viu, pessoal? A Juliana, ela vendeu mais 100 unidades, tá? Para o centro de Arapiraca. Vamos lá, ela vendeu também agora aqui no dia 5/4 de 2020. Vou ver se teve mais vendas da Juliana aqui. Teve bastante vendas, mas eu vou reduzir, tá? Vou colocar aqui a Antônia. Ela vendeu 120 unidades, tá? Dessa vez ela vendeu para o bairro Boa Vista. Vou colocar aqui. Boa Vista, Arapiraca, Alagoas. Dia 5/4 de 2020. Vamos que a Juliana voltou a vender. Dessa vez ela vendeu 130 unidades para o centro. Vou colocar Limoeiro de Anadia. Alagoas. Isso aqui ela vendeu no dia 7/4 de 2020. Beleza. Deixa eu ver quem mais aqui. Deixa eu ver, tiveram bastante vendas aqui. Eu vou colocar, por exemplo, vou inverter agora. Vou colocar outro do Marcos, que mais que o Marcos vendeu. Vou colocar que ele vendeu 150 unidades, tá? Para o centro de Boité do Noia. Eu acho que é assim, se não for, passa a ser. Então, Boité do Noia. Alagoas. Digamos que essa venda foi feita aqui no dia 8/4 de 2020, tá? Vou colocar a Nicole também, que a Nicole mais nunca fez venda. Ela vendeu 100 unidades para... Vamos colocar aqui, centro de Taquarana. A L. Ela vendeu no dia 9/4. Então, eu coloquei só isso daí, mas mais para mostrar para vocês como seria feito o controle de vendas quando se existe vários vendedores, tá? Consecutivamente. Vocês vão ver que vai ser bem interessante essa partezinha aqui, ok? Vamos lá. Eu vou selecionar a parte dos dados aqui. O título ele não precisa ser selecionado,
ok? Em seguida, eu vou aqui na guiazinha inserir, ok? E quando eu clicar em inserir, eu vou dar um cliquezinho aqui em tabela dinâmica, tá? Ó, quando eu clicar em tabela dinâmica, ele vai, é um assistente, tá, pessoal? Então, o segredo é que vocês possam ir lendo e compreendendo como é que funciona. Primeira parte, ele diz o seguinte, ó, escolha os dados que deseja analisar. Selecione uma tabela ou intervalo. Eu já selecionei. Outra coisa que ele diz o seguinte, ó, você quer usar alguma fonte de dados externa, ou seja, alguma planilha que já tem salva no computador? Não, só vou usar apenas essa daqui. O segundo grupo, ele diz o seguinte, ó, escolha onde deseja que o relatório de tabela dinâmica seja colocado. Eu posso escolher uma nova planilha ou uma planilha existente, ou seja, que seria essa mesma planilha, e eu definir qual é o local onde esses dados eles vão ser selecionados. Mas digamos que eu vou deixar aqui, ó, uma nova planilha para vocês verem que a gente pode criar ou fazer uma conexão de uma planilha para outra. Então, vou deixar aqui, ó, nova planilha. Vou clicar em OK, tá? E aí vocês vão observar que aqui abaixo agora apareceu, ó, uma planilha 2, tá? Apareceu uma planilha 2. A planilha 1 é onde estão os dados e a planilha 2 é onde está a tabela dinâmica. Aqui ao lado, você pode observar que nós temos, por exemplo, eu quero vendedores. Observe que só em eu clicar aqui, ó, nesse filtrozinho aqui de vendedores, ele filtrou os vendedores. Então, digamos que eu vou colocar aqui, ó, cadê aqui, ó, quantidade de produtos vendidos. Quando eu clicar em quantidade de produtos vendidos, eu fui lançando lá todos os dados, tá? Eu fui lançando os valores. Observa que a tabela dinâmica, ela já selecionou para mim, ou melhor, já somou para mim todos os valores. Não precisou eu utilizar fórmula nenhuma, tá? Aí, olha só, a Antônia vendeu, a gente foi lançando lá, mas não foi nem se preocupando na questão das vendas, né? Então, ó, a Antônia, ela vendeu 279 unidades, Juliana vendeu 454, o Marcos Melo vendeu 230 e a Nicole, que foi a que mais vendeu, foram 635 unidades. Ou seja, ao total foram vendidas 1.598. E observa que não precisou a gente, digamos, criar nenhuma fórmula. Outra coisa interessante, digamos que se eu quero colocar quais foram as datas das vendas, por exemplo, quais foram os dias que cada vendedor vendeu. Por exemplo, a Antônia vendeu no dia, as vendas da Antônia se concentraram no dia 3 e dia 5. Da Juliana foi 4, 5, 7. Do Marcos foi 1, 2 e 8. Nicole foi 3, 4 e 9. Então ele já dá essa organização aí para gente. Eu não quero agora saber as datas das vendas. Eu quero saber os nomes dos vendedores e eu quero saber quais foram as cidades que eles venderam. Ó. Por exemplo, a Antônia só vendeu para Arapiraca. Ela não vendeu para ninguém fora de Arapiraca. A Juliana, ela vendeu para Arapiraca, Limoeiro e Neópolis. Tá? O Marcos vendeu para Arapiraca e Coité e a Nicole vendeu para Arapiraca, Lagoa da Canoa, São Sebastião e Taquarana. A partir daí, o gestor da empresa, ele vai montando as estratégias de venda, tá? Para, digamos, criar uma outra forma de vender, tá? Então, se a tabela dinâmica ela vem para isso, para que a pessoa lá possa analisar todas as possibilidades, tá? A partir de um determinado dado, e aí chegar a uma determinada compreensão, entendeu? O que é que a pessoa vende mais? O que é que a pessoa vende menos? Um exemplo, você pega uma loja de construção grande e eu colocasse ali, por exemplo, o departamento de cada produto. Um exemplo, você chega lá na Carajás e quando você chega lá na Carajás, não tem os vários departamentos e os vendedores lá, fica cada vendedor no seu departamento, tá? Fica cada vendedor no seu departamento. E digamos que até então não estava, né? E aí criou-se uma tabela dinâmica para saber o seguinte:
o vendedor ele vende mais, ou seja, a venda dele se concentra em qual departamento? São tintas, revestimentos, utensílios. Então, a partir daí, cria-se uma estratégia, tá? E vai alocar o vendedor de acordo com aquilo que ele vende mais, tá? Que ele tem mais conhecimento. Então, o intuito seria basicamente isso daí. Por exemplo, outra coisa, vamos aprofundar aí. Digamos que uma empresa está fazendo uma seleção de currículo, então ela cadastra os dados das pessoas no Excel, tá? E a partir daí ela pode filtrar e ver quais são as pessoas que têm, digamos, um perfil mais interessante para a empresa. Então, poderia ser feito dessa maneira também. Então, vocês entendam que as tabelas dinâmicas, ela vem assim para filtrar e organizar todas as informações. E a partir daí criar-se estratégias para que você possa, digamos, reorganizar a sua empresa e assim por diante. Tá, pessoal? Então, a tabela dinâmica ela tem esse intuitozinho aí. Beleza? Todo mundo entendeu? Todo mundo entendeu o que eu quis passar aí através das tabelas dinâmicas? Hein, pessoal? Deixa eu só fazer a frequência aqui, tá? Só um minutinho. Pessoal, começou aqui a chover bastante, tá? Se por acaso o barulho da chuva interferir, aí vocês me falam, tá? Beleza, todo mundo compreendeu, não é isso? Ok, vamos lá. Outra coisa que nós podemos fazer é criar gráficos dinâmicos, tá? Da mesma forma que nós criamos uma planilha dinâmica, nós podemos criar gráficos dinâmicos. Deixa eu só verificar aqui, viu? Partezinha dos gráficos dinâmicos aqui. Ok. Vamos fazer o seguinte, vamos utilizar aqui a mesma planilha 1, tá? Só que ao invés de a gente usar... Pessoal, só um instantezinho aqui, tá? Pessoal, voltando aqui, tá? Vamos lá. Então, eu já tenho uma planilha. Então, na verdade, ou seja, já tenho os dados aqui. Eu só vou lançar um gráfico a partir desses dados que já estão aqui, tá? Então, utilizamos tabelas, tá? Agora, nós vamos usar gráficos dinâmicos. Usamos tabelas dinâmicas, agora vamos usar gráficos dinâmicos. E aqui vocês podem observar que dentro daquele grupo de gráficos, eu tenho aqui, ó, gráfico dinâmico, ó. Tem aqui, ó, gráfico dinâmico. Vou clicar aqui em gráfico dinâmico. O processo, pessoal, é o mesmo, tá? Ó, já está selecionado lá os dados da planilha. E agora eu vou simplesmente... sim, lá embaixo já tem aqui, ó, nova planilha. Então, vou clicar em OK. Aí vocês vão observar que vai surgir uma planilha 3 aqui.
E a forma de trabalhar com os gráficos dinâmicos é igual. Por exemplo, vendedor. Só que o gráfico eu preciso de dois valores para serem comparados. Vou colocar vendedor e quantidade. Olha lá. Então, ele já gerou um gráfico, tá, pessoal? Ele já gerou um gráfico a partir dessas informações aqui. Aí, bairro, por exemplo, ele já vai criar o bairro. Só que você tem que ter cuidado para não colocar um monte de informações, ó. Porque aí fica muito feio, ou seja, fica um excesso de informação muito grande. Inclusive o gráfico ele já gera tabela direto também, ó. Tabela e gráfico ele já gera direto. Mas o sentido de um gráfico e de uma tabela dinâmica é porque esses valores eles vão sendo atualizados ao mesmo tempo. Vamos colocar aqui uma comparação. Observe que eu vou só renomear aqui embaixo as planilhas, tá? Na planilha 2 eu vou renomear. Vou colocar aqui, ó, tabela dinâmica. E na planilha 3 eu vou colocar gráfico dinâmico. Gráfico dinâmico. Beleza. Só para vocês compreenderem, tá? E na planilha 1 eu vou colocar apenas dados, porque aqui é onde estão os dados. Aí olha só, digamos que vamos só ver que para vocês verem que as informações elas vão sendo atualizadas. A Antônia, por exemplo, tá? Ela vendeu 279 unidades. Eu vou alterar as vendas de Antônia, tá? Eu vou colocar aqui que a Antônia, ao invés de vender 159, ela vendeu, por exemplo, 230, por exemplo, tá? Quando eu atualizar aqui, digamos que eu vou atualizar também, tá? Eu vou só desmarcar e marcar quantidade, ou seja, ele não atualizou ainda. Era para ter atualizado. Ele atualiza em um dado momento. Não sei se é o meu computador aqui, mas o intuito não sei se é quando, acho que é quando salva, fecha e abre, eu acho. Eu acho que é isso daí. Então, consecutivamente, leva o documento, viu? Não ande sem documento não, da moto. Não ande sem documento da moto não. Né? Então, eu acho que é só quando salva. Mas o intuito é que esses gráficos eles sejam atualizados automaticamente, de forma dinâmica, tá, pessoal? Que ele seja atualizado de forma dinâmica, ok? Então, quer dizer, não vai precisar você lançou uma vez, tchau. É só esperar que ele vai sendo feito essas atualizações, tá? Então, esse seria o intuito dos gráficos dinâmicos, ok? Então, salvou, ou seja, fechou e abriu, ele já vai fazendo essas atualizações aqui. Ok, pessoal? Dúvidas, perguntas sobre gráficos dinâmicos, sobre tabelas dinâmicas? E aí, pessoal, vamos lá? Dúvidas ou perguntas sobre tabelas dinâmicas ou gráficos dinâmicos, por favor, me dá um feedback aí. Pessoal, estão me ouvindo? Só um minutinho aqui, tá? Só um instante aqui, por favor. Coloquem aí se vocês têm dúvida ou não, por favor.
Voltando aqui, pessoal. Tranquilo, então. Ó, Vitor, olha para mim, por favor, aí. Tá? Dá uma olhadinha aqui, por favor. Quais são as páginas dos exercícios das tabelas dinâmicas e dos gráficos dinâmicos? Onde tem lá, crie uma tabela dinâmica para a planilha abaixo e crie um gráfico dinâmico para a planilha abaixo. Dá uma olhadinha aí no número de páginas, por favor. 178, 179. Pronto, 178 e 179 são 3, na verdade, né? 180. Pronto, beleza, pessoal. 178, 170 e 80, tá? Mais um exercíciozinho aí para vocês fazerem, ok? Pessoal, na próxima aula, tá? Vou liberar vocês aqui um pouquinho mais cedo, tá? Na próxima aula, nós vamos trabalhar a partezinha de macros, tá? Que é outra parte bem interessante, que inclusive, essa parte de vocês trabalharem com macros, ela possibilita até que você crie como se fosse um sistema, como se fosse um programa mesmo, tá? Que inclusive, as macros são botões que você cria, ou, por exemplo, você grava ações que você está fazendo e ele vai repetir a partir de um comando. Vocês vão ver que é bem interessante na próxima aula. Então, a partir das macros, que já é uma parte avançada de desenvolvedor, aí vocês vão ver que é bem interessantezinho, que nós podemos acrescentar, e vocês podem até estudar um pouquinho mais a fim de desenvolver programas ainda mais interessantes, ou seja, planilhas ainda mais interessantes. Wesley, 168, deixa eu colocar aqui, Wesley, para você. 168, 169, aliás, mentira, 178, 179 e 180. Ok? Pessoal, eu vou, como eu falei, vou liberar vocês mais cedo um pouquinho. Até mesmo para vocês começarem já a correr atrás da planilha aí de vocês, tá? De vocês montarem o trabalhozinho. A frequência já foi feita, então já enviei, tá? Então, por favor, todo mundo aí faça essas planilhazinhas e envie para mim, que ela vai ajudar na nota de vocês. Beleza? Ok? Alguém gostaria de colocar alguma coisa, alguma dúvida, alguma pergunta? Ok. Sendo assim, pessoal, tenham um ótimo dia, tá? Uma ótima semana, né? E quarta-feira, nesse mesmo horário, desse mesmo canal, estamos por aqui, tá? Só uma informaçãozinha extra, o governador, ele, no último decreto dele, quer dizer que o último decreto é até o dia 5. Dia 5 é terça-feira, né? Isso quer dizer o seguinte, se não, fiquem ligados nas redes sociais, caso não tenha outro decreto, eu acho que vai ter outro decreto, tá? Porque os números de casos começaram pelo menos a serem divulgados agora, tá aumentando aí, tá? Vamos rezar para que tenha uma melhora, né? E a gente possa voltar para as aulas presenciais. O governo vê aí uma forma da gente voltar para as aulas presenciais. Se por acaso não tiver outro decreto, então é provável que a gente volte às aulas de hoje a 8 presencial, tá? Observem bem. Se não tiver outro decreto, ok? Tendo outro decreto, aí a gente vai ver a partir dele, mas se não tiver decreto, é provável que voltaremos de hoje a 8. Ok? Então rezem daí que eu rezo daqui para as coisas melhorarem o quanto antes. Beleza? Estão liberados, vão com Deus e até quarta-feira, tá? Tchau aí para todo mundo.